Olá, investidores, sejam todos bem-vindos. Estamos começando o programa Gráficos do Radar. Na sessão desta quarta-feira, o mercado operou sem direção única, influenciado pela robusta agenda de balanço e espera da decisão da taxa de juros pelo Banco Central. No final da tarde, o índice Bovespa encerrou próximo à estabilidade, indicando a possível formação de topo na região dos 130 mil pontos. Cenário que, se confirmado nos próximos dias, abriria caminho para o recuo do índice em direção aos 126 mil pontos. Começando pelo nosso índice Bovespa, o dia hoje foi de alta volatilidade. Chegou a registrar a mínima do dia aos 128.048 pontos, no momento onde tínhamos as commodities pressionando o nosso índice Bovespa. Na parte da tarde, ganhando um pouco de alívio após a realização dos movimentos técnicos, se aproximou novamente do patamar de resistência indicado na região dos 130 mil pontos. A estrutura continua sugerindo a possibilidade de formação de topo, um cenário técnico que reforçaria a viés de baixa do nosso índice Bovespa em direção à região de suporte mais próximo. Nesse caso, falaríamos aqui do patamar dos 125.600 pontos. Na direção oposta desde o início da sessão, o dólar futuro acumula uma alta de 0,36%, reforçando a formação de fundo na região dos R$ 5,07. O cenário reforça a viés de alta em direção ao patamar de resistência projetado aos R$ 5,15. Região que, se for vencida, desconfiguraria a formação de um canal de baixa observado no momento. Alinhado com o dólar futuro, o dia também foi de alta para o juros futuro de curto prazo, reforçando a estrutura de fundo na formação de um pequeno canal de baixa. Da mesma maneira, temos agora uma resistência projetada pela estrutura de canal aos 10.560 pontos. Cenário que, se for rompido, abriria espaço para a retomada das altas mais intensas dos juros de curto prazo, o que poderia levá-lo ao topo dos 10.900 pontos. Passando agora para as ações, temos Petro 4, ativo que consolidou o rompimento dos R$ 40,90, referência dos 38,20% de Fibonacci. O cenário favorece a continuidade da alta dos preços no curto prazo, tendo um próximo patamar como resistência relevante a região dos R$ 41,72, o que representa os 61,8% de Fibonacci. Caso ele seja vencido, poderíamos buscar então os R$ 43,07, nesse caso, representando 100% da projeção de Fibonacci. Falamos aqui, respectivamente, de altas aproximadas de 0,86% e de 4,43%. Passando para as ações da Vale, temos algumas observações. Primeiramente, a abertura em gap de baixa, o que acumula uma queda agora de 0,85%. Observem que ela recua abaixo do nível de suporte, o que começa a questionar a manutenção da estrutura de alta que temos no nosso gráfico diário. Numa eventual perda do fundo, aqui indicado na região dos R$ 63,60, ela colocaria um fim na formação da sua linha de tendência, o que abriria espaço, inclusive, para uma possível venda de curto prazo em direção à região de fundo mais próximo dos R$ 61,90. Para favorecer a estrutura da ponta comprada, ou seja, um cenário que favorece a alta dos preços nos próximos dias, é fundamental que as ações da Vale respeitem a região de 63,60 e consolidem um fundo. Dessa forma, o mercado voltaria a ver a formação de um novo gatilho comprador com resistência projetada aos R$ 65,60. Analisamos agora as ações da CVC Brasil, ativo que, após consolidar um fundo ascendente, vai mostrando a construção de um canal de alta, ou seja, reforça a viés positiva para os preços do curto prazo. Nesse cenário, a região de suporte mais próxima fica indicada na casa dos R$ 2,25 e a resistência projetada aos R$ 2,63. Para as ações da Zamp, o cenário permanece de baixa, ou seja, favorecendo a sequência do movimento de queda dos preços em direção à linha de suporte mais próxima marcada na região dos R$ 3,30. Nesse cenário, falamos de um downside, ou seja, de uma queda potencial, de aproximadamente 2,5%. Para um repique, ou seja, um cenário de retomada de alta dos preços, basicamente precisamos de um sinal de reversão após a linha de suporte ou, eventualmente, a formação de um fundo de maneira antecipada. Cenário que, nesse momento, ainda não enxergamos como predominante.
Passando agora para as ações da São Martinho, observamos a formação de um triângulo assimétrico, estrutura gráfica que reforça a tendência neutra dos preços no curto prazo. Uma mudança mais significativa na estrutura depende agora do rompimento da linha de baixa ou da perda da linha de alta. Falamos então da superação dos 29,80, quando poderia sugerir uma alta em direção à resistência dos 31,70, ou a perda da linha de baixa, na região dos R$ 27,74. Nesse caso, favoreceria a queda em direção à linha de suporte dos R$ 25,60. Analisamos agora as ações da Marfrig, companhia que divulgou os seus resultados no dia de hoje. Nesse momento, acumula uma alta de 10,97%, em direção ao patamar de resistência mais próximo, indicado na região dos R$ 10,80. Falamos aqui de um upside, ou seja, de uma alta potencial de aproximadamente 3% nos próximos dias. Vale observar que toda essa alta representa apenas o fim de uma estrutura mais vendedora, até então vinha sendo formado por topos e fundos descendentes, o que reforça agora uma tendência mais neutra para o papel no curto prazo. O início de uma tendência de alta a partir de agora depende ainda da consolidação dos próximos patamares de resistência, como indicado aos 10,80, cenário que poderia iniciar a formação de topos e fundos ascendentes nos próximos dias, nas próximas semanas. Para a Telefônica Brasil, o dia foi de queda, nesse momento de 6,30%, ficando entre os principais destaques de quedas nessa sessão. Graficamente, observamos que o papel atingiu a região de suporte projetada aos R$ 46,90. Nível de preço que, se for respeitado, possibilitaria a formação de um novo fundo ascendente, reforçando a sua tendência de alta de curto prazo. Um eventual gatilho de compra poderia ser formado na região de suporte, aqui dependendo do que venha acontecer nos próximos dias, ou após a consolidação do rompimento do patamar de resistência dos R$ 50,60. No Fique de Olho de hoje, eu trago para vocês as ações da Movida, ativo que consolidou a formação de um fundo duplo no final de uma tendência de baixa e rompeu no dia de hoje o patamar de resistência indicado na região dos R$ 7,70. A partir de agora, o cenário favorece a continuidade do movimento, podendo encontrar uma resistência projetada já na região dos R$ 7,98, que, caso rompida, abriria espaço para os R$ 8,53. Falamos então de upside, ou seja, de ganhos potenciais de aproximadamente 2,5% e, na sequência, de 9,5%. Esses são os gráficos de hoje. Eu vou ficando por aqui desejando a todos uma ótima noite e até amanhã.